O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com líderes do Senado e com o presidente Rodrigo Pacheco para discutir o pacote de gastos apresentado pelo governo. A gente já viu que, de alguma forma, o mercado financeiro está meio mal-humorado com as propostas que foram trazidas ali pelo governo federal para essa economia que ele estima que seria em torno de mais de 75 bilhões de reais nos próximos 2 anos. Vamos conversar então com a Marília Ribeiro, que vai trazer os detalhes para a gente a partir de agora. Fala, Marília, como é que isso está repercutindo e essa reunião com os líderes, hein? O Congresso Nacional recebeu bem as propostas anunciadas pelo governo federal? Bem-vinda. Oi, Evandro, muito obrigada, boa tarde para você, todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1. Falo sim, viu? Como você disse, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve aqui no Senado Federal para poder conversar com líderes partidários e também com o presidente do Congresso Nacional para poder apresentar aquele pacote de gastos, né, que foi anunciado ontem à noite. Segundo o ministro Fernando Haddad, houve uma cobrança legítima de alguns temas que ainda precisam ser ajustados, mas que a reação foi bastante favorável. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele chegou a apresentar até um calendário para que essas votações possam acontecer. Isso porque esse pacote de gastos, Evandro, ele vai chegar aqui no Congresso Nacional em forma de uma proposta de emenda à Constituição e também de um projeto de lei complementar. Então, ele precisa ser analisado pelas duas casas. De acordo com Pacheco, esse pacote ele será prioridade nas últimas 3 semanas de 2024. Lembrando que o trabalho aqui no Legislativo ele vai funcionar até o dia 22 de dezembro de 2024, que é quando os parlamentares eles tiram aquele recesso parlamentar. E agora a gente vai acompanhar a fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, detalhando esse calendário que ele traçou para esse pacote de gastos aqui no Congresso. Agora se insere uma outra prioridade, que é a questão do pacote de disciplina de gastos públicos, que é o debate de hoje, né, no Senado, e eu estimo que a Câmara dos Deputados possa fazer essa apreciação nas próximas 2 semanas e talvez se reserve a última semana útil antes do recesso para que o Senado possa apreciar tanto a proposta de emenda à Constituição quanto o projeto de lei complementar relativamente à última semana antes do recesso, que é a semana do dia 18, 19 de dezembro. Então essa é a minha expectativa e a estimativa nossa é que aconteça nesse período. Talvez a Câmara precise de 1 semana e meia, 2 semanas, até pelas limitações que a Câmara tem. Pois é, né, Evandro? Nós temos muita coisa para poder fazer, né? Os parlamentares aqui, eles têm muita coisa, muitos projetos para serem analisados e pouco tempo, né? O que muitos parlamentares já estão trabalhando, né? Com a hipótese de pegar um projeto e pensar esse pacote do corte de gastos, colocar junto para poder apressar, né? Para que essa análise aconteça de forma mais rápida dentro do Congresso Nacional. Então, eles querem pensar esse texto do corte de gastos dentro de um outro texto que já esteja tramitando na fila do plenário tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, né? A ideia do presidente do Senado e também do governo é que isso aconteça logo agora em 2024, né? Que tanto essa PEC quanto esse projeto de lei, eles sejam analisados e aprovados em 2024. Porém, Evandro, a gente já tem a oposição trabalhando aqui dentro do Congresso Nacional, viu? E nós temos alguns parlamentares que já se mostraram contrários a essa proposta, tanto que lá na Câmara dos Deputados nós temos até um texto alternativo a essa PEC. Hoje quem falou a respeito desse projeto, né, dessas propostas apresentadas pelo governo, foi o senador Marcos Rogério. Segundo ele, esse pacote promete muito e não entrega quase nada. Agora, Evandro, a gente vai precisar continuar acompanhando, né, porque nem a PEC, nem esse projeto de lei, eles ainda chegaram dentro do Congresso Nacional, ainda não está lá na Câmara dos Deputados, nem aqui no Senado Federal. Então, para ele começar a tramitar, essa tramitação vai começar primeiro lá na Câmara dos Deputados e depois vem aqui para o Senado Federal. Ele precisa, de fato, ser registrado para essa tramitação começar, Evandro. Obrigado pelas informações, Marília Ribeiro. Um ótimo trabalho para você. Eu já quero conversar com o Zé Maria Trindade para entender de que maneira que essa tramitação deve ocorrer ali no Congresso Nacional. Ô Zé, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou que o Congresso vai ter de acelerar essa análise para que até o final do ano esse pacote possa ser votado, inclusive com a possibilidade de alterações
restrições ou até mesmo desmembramentos de questões que seriam mais polêmicas, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda para a faixa de até R$5.000. Talvez isso fique para o próximo ano. Mas como é que você vê já o ânimo ou o desânimo das lideranças para receber essa proposta do governo federal que acabou atendendo a alguns, mas gerou bastante frustração em outros? Eu já posso adiantar que o Congresso vai aprovar um pacote que não será esse do governo. E o presidente Lula sabe muito bem disso, tanto é que chamou ao Palácio do Planalto os presidentes da Câmara e do Senado, explicou ali as intenções do governo, tentou até mudar o nome, dizendo que não se trata de cortes, mas de contenção, resgatou uma palavra de lá de trás, quando se falava contenção de gastos, né? A história é corte, contenção é a mesma coisa. Então, pelo que eu estou vendo ali, o Congresso resiste a esta proposta de redução de gastos ou de contenção. E tanto é que os partidos de oposição estão atrás aqui de assinaturas para apresentar uma PEC paralela, com novos cortes e até uma reestruturação positiva, né, para os futuros governos. A situação é a seguinte: todos sabem que não é só o presidente Lula que está em dificuldade, mas os próximos presidentes da República, se nada for feito em termos de mudança estrutural. O orçamento está engessado. O dinheiro acabou. Para se ter uma ideia do desequilíbrio, eu já falei aqui algumas vezes que o Ministério da Educação tem muito mais dinheiro, não é um pouco, mas muito mais dinheiro discricionário, que é o dinheiro que se pode movimentar, do que o presidente Lula, do que a presidência da República. O dinheiro acabou no orçamento. Então isso está errado. E não é porque é no governo Lula, mas é a estrutura do país. E sabendo disso, um grupo grande de deputados e senadores está disposto a ajudar o país, não exatamente o governo Lula, e apoiam o ministro Fernando Haddad. Essa chamada pauta econômica sempre encontra um caminho mais fácil no Congresso Nacional, mas nunca é exatamente como quer o governo. Alangani, você acha que faz sentido que o Congresso Nacional traga, então, mudanças? Você entende que esse projeto ele precisa de mexelança, digamos assim? Precise muito, Evandro. Por quê? Deixou muito a desejar. Primeiro, porque não corta, de fato, os gastos públicos, mas apenas limita o crescimento das despesas e, diga de passagem, limita de uma maneira tímida, não resolve o problema de um gasto estrutural, que é a vinculação dos gastos com saúde e educação à receita da União, os mínimos constitucionais, que também engessa o orçamento. E, por fim, a possibilidade, Evandro, de perder a arrecadação, dado essa isenção para as pessoas que ganham até R$5.000, que não necessariamente será compensada pela maior tributação daqueles que ganham mais de R$50.000. É a rota do desastre fiscal, está na mão do Congresso. Ô, Piperno, você acha que essa seria a rota do desastre fiscal? Não, a gente está falando de um pacote que prevê, sim, uma série de cortes de gastos, mas também é um pacote Piperno, a gente está conseguindo te ouvir. Gente, se der, quando for assim, cobre com imagem, mas se não tiver, a gente passa para o próximo. Então, vamos lá com o Gustavo Segré. Fala, Segré. Vamos lá, Evandro. Eu acho que foi muito deficitário em termos das expectativas que o governo mandou ao mercado. O resultado está nos indicadores econômicos do dia de hoje. O dólar está aí aranhando 6, né? E na época, quando chegou a 4,26, a culpa era do governo anterior. E agora é o grilo. Cri, 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 cri. Ninguém aparece, ninguém responde. Mas olha que curioso. Era para ser uma declaração de corte de despesas. Eu não vi nenhum corte de despesas. É todo faremos. Tem algumas questões, inclusive, vão por PEC. Tem outra que vão por projeto de lei. E tem outra que vai por lei complementar. As que são PEC, eu duvido que o governo vai ter uma situação confortável no Congresso, até porque o Congresso vai ter que endossar uma declaração de incompetência, que é conseguir diminuir o gasto público. E aí limita o crescimento do salário mínimo, tudo bem, eu concordo com essa política, mas na contrapartida, quando te coloca essa isenção para quem paga até 5.000, imposto de renda, R$5.000 de base de cálculo imponível,
Você fala, peraí, não era uma reunião de contenção de despesas? Como numa reunião de contenção de despesas alguém ousa dizer que vai ter renúncia fiscal? Aí outro levanta a mão e diz, não, mas vamos compensar. Nós vamos deixar de cobrar para o primo pobre e vamos começar a tributar para o tio rico. Aí falam, mas qual é a lógica? Já sabíamos que ia vir aí e está meio escondido. Uma questão de distribuição de dividendos acima de 50 mil reais, teoricamente, vai ter tributo. Aí a outra, mas não tem diminuição da tributação de consumo. Está tendo de renda, mas não tem a de consumo, que deveria ir junto. E a outra é, nós vamos colocar aí, e vai vir, é uma questão de tempo, grandes fortunas ou valores de fortuna, sei lá como queiram dizer, que está no manual do populista de esquerda da América Latina. Isso vai aparecer, ou como jabuti, ou dentro da lei, e eu desejo ferventemente que o Congresso não endosse essa piada que é teórica diminuição de gastos quando aparece uma pressão tributária maior do que tínhamos antes. Fala, Piperno. Pode prever cortes de despesas, mas não é só isso. Esse pacote também é de um governo que sabe que a questão da vinculação dos PIS aí de saúde e educação, isso vai ser mexido pelo Congresso. É uma batalha para o governo e para aqueles que defendem essa vinculação, essa é uma batalha perdida. Então, o governo vai sim, e aí a gente pode criticar ou não, é do jogo político, ou o governo vai deixar para o Congresso resolver isso. Nisso ele não vai pôr a mão. Agora, ele anuncia sim outros cortes e, enfim, no anúncio que o que o ministro Fernando Haddad fez hoje, serão cortes aí que totalizarão mais de 300 bilhões até 2030 e tem essa questão da isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil reais, que, recorde-se, foi uma promessa de campanha e também trata da recomposição da tabela do imposto de renda, coisa que ficou congelado aí por uns 10 anos. Então, veja, isso não é surpresa nenhuma, não é mágica nenhuma. É evidente que a maior cobrança dos super ricos e dos ricos e tal não compensaria essa receita que vai deixar de ser arrecadada. Isso, de forma alguma, é um subsídio, mas o governo também conta com outras receitas recorrentes para compensar isso. Fala, Segré, rapidamente. Que eu preciso... Qual é o corte de despesa, Piperno? Talvez eu perdi. Em que eles estão cortando despesas? Qual é o corte? Cortando super salários, cortando pensões de militares, cortando, por exemplo, estancando as despesas com subsídios. Tem lá, no meio tem isso lá também. Não vão poder subir além de um determinado nível. Então, tem sim. Você concorda, Segré? Não. Corte de despesa eu gastava 100, vou gastar 80. Isso é corte. Eu vou gastar 100, mas prometo não gastar 110, não é corte. Não é corte. Não. Mas tudo bem, vamos esperar. Eu gasto 10 com super salários. A partir da aprovação disso eu vou gastar menos. Quero ver. Bom, vamos entender então melhor essas medidas, aí eu vou voltar com vocês para que a gente possa ampliar ainda mais o nosso debate. O André Anelli vai explicar por quê. Tudo isso está acontecendo para que o arcabouço fiscal, que foi uma proposta apresentada por esse governo, possa ser mantido de pé. Anelli, conta aí o que vem pela frente então, porque são várias medidas, né? E tem muitas que a gente ainda precisa aprofundar para compreender melhor. Bem-vindo. Obrigado, Evandro. É isso mesmo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inclusive como vocês já estavam comentando aí no estúdio, esclareceu na manhã dessa quinta-feira que a expectativa é que sejam economizados 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos, com todo esse conjunto de medidas que ele acabou detalhando na manhã de hoje. E nos próximos 10 anos, então, até 2035, a expectativa de economia é de cerca de 320 bilhões de reais. E são várias formas em relação a toda essa economia. O governo federal vai, por exemplo, fazer com que o BPC, o benefício de prestação continuada, seja focado a pessoas que não têm capacidade física ou, de alguma forma, não têm capacidade de trabalhar, de desempenhar, então, o próprio trabalho e, assim, conseguir a própria renda. O governo federal também vai avaliar a renda de familiares que habitam a mesma casa para, então,
justamente garantir se é necessário ou não conceder esse benefício, além de outras correções, como por exemplo no Bolsa Família, o combate a fraudes, aquelas pessoas que recebem sem ter o direito de receber, também o abono salarial que vai passar a ser pago para quem recebe cerca de até R$ 2.600. Atualmente esse limite é um pouco maior e vai sendo corrigido ao longo do tempo até se tornar cerca de um salário mínimo e meio, e o governo federal também acabou cortando as despesas dos militares. A gente vai ouvir agora um trecho do ministro Fernando Haddad falando a respeito então da correção do imposto de renda, porque foi o tema que mais chamou a atenção em todo esse conjunto de anúncios a partir dessa proposta do governo federal, que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Quem ganha até R$ 5.000 fica isento de pagar o imposto de renda. Quando tomamos posse, o presidente Lula ele tinha uma tabela de isenção que era de R$ 1.800, se eu não estou enganado, em torno de R$ 1.800. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, ela já vai atingir mais de R$ 3.000. Ou seja, nós vamos ter incorporado aí um contingente de brasileiros expressivo, que deixaram de pagar imposto de renda em função do aumento da faixa de isenção. E o nosso objetivo é que em 1º de janeiro de 2026, essa faixa de isenção atinja R$ 5.000. Essa faixa de isenção vai ser feita da mesma forma que foi feita nas 2 vezes passadas. Ela não atinge todo mundo que tem renda. Ela atinge todo mundo até um determinado limite. Então, por exemplo, a faixa de isenção até 5.000, de fato, levando em consideração o status atual, ela vai beneficiar todo mundo que ganha até 5.000, porque vai deixar de pagar, e todo mundo até cerca de R$ 7.500, porque vai pagar uma alíquota um pouquinho menor do que paga hoje. E outra questão que foi enfatizada pelo ministro Fernando Haddad foi em relação à contribuição do próprio Ministério da Defesa, como eu já havia antecipado aqui anteriormente, né? O Ministério da Defesa vai acabar contribuindo também com esse corte de gastos, com uma nova idade para que o militar seja, então, colocado na reserva, que seria uma espécie de aposentadoria justamente desse regime dos militares. Além disso, a formação do Fundo de Saúde limitado a 3,5% do salário e a questão do final da morte ficta, que é aquele direito que era repassado aos familiares dos militares expulsos, o direito de pensão, e que fica então extinto com essa medida proposta pelo governo federal. O ministro Fernando Haddad acabou dizendo então que a pasta é uma das que mais contribuíram, admitindo inclusive que foi um pedido do presidente Lula para incluir essa pasta, para incluir o Ministério da Defesa de última hora no corte de gastos. As Forças Armadas, a quem eu agradeço, fizeram um gesto de última hora, inclusive a pedido do ministro Múcio e do presidente Lula, para que também desse uma cota de contribuição importante, e nós concordamos em acabar com a morte ficta, que é uma coisa que, do ponto de vista da moralidade pública, é importante, nós reconhecemos como um resquício do passado que precisa ser superado. Extingue a transferência de pensão, que era uma coisa que também só dizia respeito a essa carreira, a transferência de pensão. Estabelece finalmente uma idade mínima de aposentadoria, de passagem para a reserva, melhor dizendo, né? Para os militares no plano federal, e fixa pelo teto de 3,5% da remuneração a contribuição do militar para o Fundo de Saúde. Lembrando que todas essas medidas foram apresentadas por meio de projeto de lei complementar, um PLP, e também um projeto de emenda à Constituição, uma PEC. E esses 2 textos agora precisam ser analisados pelo Congresso Nacional para passarem a ter validade. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Ótimo trabalho para você.